Agora a gente fala da mais recente crise entre os poderes que pode custar bem caro aos cofres públicos. Isso porque uma série de medidas que tramitam no Congresso podem agravar ainda mais o desequilíbrio das contas públicas. Para a gente ter uma ideia, o impacto estimado das chamadas pautas bomba é de cerca de 100 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Assunto que ganhou bastante fôlego, depois da aprovação do regime especial de aposentadorias de agentes de saúde. Para a gente ter uma ideia, só nesse projeto, o impacto anual estimado é de 17 bilhões de reais. Para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com José Márcio Camargo, economista-chefe especial da Genial. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. José Márcio, eu queria muito saber a sua avaliação diante desse cenário, começando por essa especificamente aí, que foi aprovada agora nessa semana, inclusive, diante aí de um desentendimento ali entre o governo, principalmente, mas também a gente estava acompanhando o Senado e foi por causa de uma indicação ao STF que gerou todo um desgaste, toda uma pressão e agora temos algumas pautas bombas sendo aprovadas. Como é que você enxerga esse cenário? Bom, isso é sempre um cenário complicado, né? O Brasil tem uma posição fiscal bastante delicada. Nós estamos com um déficit importante do setor público, tá certo? A gente está caminhando para uma relação dívida-PIB de 80%, quer dizer, a nossa dívida está caminhando para 80% do PIB. Isso significa que uma das principais razões pelas quais nós temos uma taxa de juros de 15% ao ano é exatamente o fato de que, bem ou mal, com essa relação dívida-PIB é extremamente controlar a taxa de juros em níveis mais baixos e, ao mesmo tempo, conseguir chegar na meta para a inflação. Então, quer dizer, acho que é muito importante que o país realmente faça uma reforma fiscal que seja capaz de reduzir gastos e não só de aumentar impostos para resolver esse problema. E eu aproveito justamente para entender qual que pode ser o impacto diante de um cálculo que a gente está falando de um impacto de 100 bilhões em 2 anos. A gente está com um cenário que realmente as contas fiscais, as contas como um todo aqui do nosso país, aguentariam um impacto como esse de 100 bilhões já nos próximos 2 anos? Bom, quer dizer, hoje, a gente vai ter um déficit fiscal esse ano da ordem de 60 bilhões de reais. Isso está acima da nossa meta fiscal, que seria um déficit de 30 bilhões de reais. Esses 30 bilhões de reais ainda precisam ser encontrados pelo governo para evitar furar a meta. Por outro lado, tem uma parte dos gastos que ficam fora da meta, tá certo? Então, por exemplo, os precatórios não são contados dentro da meta, tá certo? Isso significa o seguinte, quer dizer, concretamente, o que para os investidores faz diferença é exatamente a relação entre a dívida pública e o PIB do país, tá certo? A meta em si é uma coisa importante, mas ela, quer dizer, não é ela que define o comportamento da taxa de juros, não é ela que define o comportamento dos investidores. Então, quer dizer, esse ano nós vamos ter um déficit de 60 bilhões. Se realmente nós tivermos aí mais esse impulso de 100 bilhões no déficit, tá certo? Você pode ver, imaginar que, quer dizer, vamos estar quase que dobrando o déficit se não conseguirmos aumentar as nossas receitas. Então, é bastante importante, quer dizer, não é uma brincadeira, não é nada que não vai afetar o comportamento do mercado financeiro e da taxa de juros. Outro ponto para a gente continuar repercutindo por aqui, eu queria saber a sua avaliação, é o quanto que o arcabouço fiscal está sendo deixado de lado na sua percepção e o quanto que ele pode ser impactado até, por exemplo, 2027, inclusive com precatórios. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, quer dizer, nós, como eu já falei, a gente tem uma meta, tá certo, do arcabouço fiscal, acho que o arcabouço fiscal define uma meta específica, porém, o governo consegue aprovar no Congresso uma série de gastos por fora do arcabouço fiscal. Então, quer dizer, não é por outra razão, quer dizer, que a relação dívida-PIB está aumentando 4 pontos de porcentagem ao ano, né? Quer dizer, nós vamos caminhar em direção, no final do governo, do atual governo, nós estamos caminhando para uma relação dívida-PIB de 80%, de 85%. Então, quer dizer, aumentar a relação dívida-PIB 4 pontos de porcentagem
todos os anos, isso significa que a tendência é insustentável, tá certo? No longo prazo, essa é uma tendência totalmente sustentável. Em algum momento, quer dizer, na verdade, a ministra Tebet já disse que em 2027 vai ter que ter um ajuste fiscal, porque não vai sobrar dinheiro para pagamento de despesas discricionárias. Então, isso mostra bem a irresponsabilidade em relação à questão fiscal neste momento. José, eu queria até entender um pouco da sua percepção, porque a gente viu o que aconteceu com a medida provisória 1303, aquela que incluía inclusive uma taxação ali maior para as bets, enfim, e o fato dela não ter sido nem votada na Câmara foi um revés para o governo que tentava aumentar a arrecadação. Eu queria até entender na sua percepção quais são os riscos de depender da aprovação de leis, de reformas, para tentar garantir o equilíbrio fiscal. Quer dizer, você tem duas avenidas nessa questão do ajuste fiscal. Por um lado, quer dizer, você pode sempre tentar aumentar impostos, que é um pouco o que esse governo tem feito, quer dizer, esse governo tem adotado uma estratégia de aumentar gastos e, na medida em que você aumenta gastos, você aumenta o déficit público e, consequentemente, busca um aumento de receita via aumento de impostos para aumentar a receita para pagar os aumentos de gastos que já foram realizados. O outro caminho é você limitar os aumentos de gastos, é sinalizar claramente para os investidores que vai ter uma restrição nos aumentos de gastos. Só para dar um exemplo, quer dizer, lá em 2017, com a aprovação do teto de gastos no governo Temer, tá certo? A taxa de juros caiu praticamente a metade em 6 meses, tá certo? Saiu de 12% para 6% ao ano em aproximadamente 6 meses. Isso significa o seguinte, quer dizer, na hora que você mostra, quer dizer, sinaliza que pode ter uma estratégia de redução de gastos, controlar gastos, tá certo? E, ao mesmo tempo, conseguir aumento de receita de tal forma a conseguir um equilíbrio fiscal, a taxa de juros reage em queda imediatamente. Quer dizer, é uma questão de credibilidade. E é isso que a gente não está vivendo nesse momento, porque os investidores percebem que o governo está numa estratégia de aumentar gastos e depois buscar aumento de receita via mudança da legislação no Congresso. Tá certo? Então, essa questão, por exemplo, dessa proposta de aumento de IOF, né, a medida provisória 1303, foi um equívoco completamente. Afinal de contas, quer dizer, o IOF é o único imposto que pode ser reajustado imediatamente, tá certo? Porque é um imposto que é considerado um imposto principalmente regulador, não é um imposto para aumentar a receita. No entanto, quer dizer, o governo tentou aumentar a sua receita via aumento do IOF, que foi o que foi negado pelo Congresso. Então, esse é um problema. Quer dizer, existe aí um conflito importante entre o Congresso, o Legislativo e o Executivo. E é isso que realmente está criando todo esse ruído em relação à questão fiscal. Muito bem, José Márcio Camargo, economista-chefe especial da Genial. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui, sempre muito bom te receber. Muito obrigado, é um prazer enorme. Muito obrigado mesmo. Obrigada, bom dia.